Se você abriu esse vídeo, eu creio que Deus quer falar algo muito especial ao teu coração. Nessa mensagem, vamos tratar de um tema que pode mudar, revolucionar a tua vida para muito melhor. Fica bem atento, assiste até o final. Se gostar, deixa um like, um comentário, compartilha com quem você ama. Que Deus te abençoe, shalom no seu coração. Os convido a abrir vossas Bíblias em Gálatas capítulo 5. Semana passada nós ministramos em Gálatas capítulo 4. Hoje vamos construir, tendo como base a reflexão da semana passada. Se você não assistiu, eu a recomendo para aprofundar o que nós vamos colocar aqui hoje. Está lá no meu canal do YouTube. Você pode assistir. Eu acredito que vai te ajudar muito a compreender. Hoje vamos de Gálatas, capítulo de número 5. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, lá. Versículo de número 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Meus amados, hoje eu quero compartilhar com vocês uma ideia que é capaz, se compreendida e aplicada, de resolver todos os problemas da sua vida que dependerem de você. Como Paulo diz, no que depender de vós, tende paz com todos. Os que não dependerem de você, você vai orar, vai colocar diante de Deus e o Pai vai agir. Mas essa ideia aqui, ela é muito poderosa, ela é basilar, ela é essencial para tudo que Deus tem para fazer, está fazendo e quer fazer nas nossas vidas. Lembrem comigo que na semana passada nós falamos da importância de nós não confiarmos apenas no nosso esforço, mas de reconhecer a nossa limitação e nos submeter a Deus, tendo uma grande expectativa da ação dele, graciosa, maravilhosa, que vai para muito além da nossa. Lembre que nós falamos que quando Abraão e Sara perderam a paciência com o agir sobrenatural de Deus e agiram por sua própria força, até produziram alguma coisa, produziram um filho, Ismael, mas que foi muito aquém daquilo que Deus produziu por sua graça. E Paulo está exortando os Gálatas, dizendo: Gálatas, vocês estavam vivendo o evangelho de confiança na graça de Deus, mas estão sendo contaminados com autoconfiança, com justiça própria. Estão caminhando para a lei, buscando nas suas próprias obras e na sua própria força se justificar e alcançar algo de Deus. E Paulo fala: vocês vão alcançar Ismael, coisa pouca. Se o coração de vocês se encher
desta vontade de provar para si mesmo e para o mundo de que é bom e que é capaz e que consegue, vocês só vão conseguir, Ismael, porque Deus só coloca o tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja sempre dele e não nossa. Isaac só vai ser dado à velha estéril, a quem não pode, a quem não é, a quem tem uma grande impossibilidade, que se torna uma plataforma da glória e da graça de Deus. Portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Se você mesmo se exalta na sua força, você só produz Ismael. Ismael é muito aquém de Isaac. Ismael é fruto da carne, obra da carne. Isaac é fruto do Espírito. É excelente, é maravilhoso. E você vai se esforçar, vai trabalhar em vão, vai dormir tarde, acordar cedo, dar o seu melhor na vida, e o máximo que você vai produzir é Ismael. Mas se Deus te tocar com a graça dele, na sua fraqueza se aperfeiçoa o poder de Deus. E você fala: como é que isso aconteceu? Você vai começar a dar risada, porque Isaac significa isso, Deus me fez rir. Eu não sei nem como é que foi isso. A velhinha, quando engravidou e quando deu a luz a Isaac, a velhinha Sara ficou dando risada, dizendo: Deus me faz rir. Como é que ele fez isso na minha vida? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então cuidado para não confiar em vocês mesmos. E lembrem que eu falei na semana passada que quando a gente confia na gente mesmo, e a gente se coloca como Agar, que é essa confiança na própria força, ou como Ismael, que é o fruto dessa confiança na própria força, o primeiro elemento que se revela na nossa alma, naturalmente, não tem como ser diferente, é o orgulho. A gente fica orgulhoso porque acreditamos que somos bons e automaticamente desprezamos os outros. Sempre é assim. Lá em Lucas 18:9, o Senhor conta a história de um fariseu e um publicano, e o autor sagrado fala: ele contou uma história para aqueles que confiavam em si mesmo e desprezavam os outros. Quem confia em si mesmo automaticamente despreza o outro. Quem tem esse autoconceito de si mesmo, quem confia na sua própria força, automaticamente ele vai desprezar o outro. É a obra natural da autossuficiência, desse fermento do orgulho, é desprezar o outro. E esse desprezo do outro não tem limites. Esse desprezo do outro pode ser um simples virar o rosto para não cumprimentar, como pode chegar a matar. Não tem limites. É a obra da carne, e tudo começa na confiança em si mesmo. Agar era uma escrava, mas quando se viu grávida, o texto fala em Gênesis 16 que ela começa agora a desprezar sua senhora. Ismael era o filho da escrava, mas quando Isaac nasce, Ismael, no desmame de Isaac, zomba de Isaac. Essa é a carne, cheia de si, que despreza o outro, que se vê como melhor, que se vê como superior, e que não pode agradar a Deus, e que não pode frutificar no Espírito, e que não pode gerar Isaac, e que não pode gerar o que Deus quer gerar na nossa vida. E aqui, meus amados, continuando na mesma ideia, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai nos falar coisas muito importantes, como o que está no versículo 1 que nós lemos aí. Olha o que ele fala: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes, não voltem para a escravidão. Irmãos, olha que coisa interessante. Paulo está falando que confiar na lei, ou seja, na própria força, para se justificar e receber qualquer coisa de Deus, é a vida orgulhosa e escrava. E Paulo fala que se os gálatas confiam na lei, eles voltam para a escravidão. Mas os gálatas, antes de Cristo, não confiavam na lei. Os gálatas, na verdade, conheceram a lei de Moisés por causa do Evangelho. Os gálatas, antes de Cristo, eram pagãos, eram gentios, eram ignorantes quanto às coisas de Deus, não eram judeus. Observe o que Paulo está falando: que se eles confiam na carne, ou seja, na lei,
Eles voltam para a escravidão na qual viviam antes de conhecer Cristo. O que significa isso, meus irmãos? Significa que essa moralidade, essa autossuficiência, ainda que religiosa, ela é tão escravizadora e prejudicial quanto a imoralidade da ignorância. E ela ainda é pior, porque ela é enganosa. Porque o imoral e ignorante, o que não conhece nada de Deus, ainda se sabe como não religioso, ainda sabe que não tem nada a ver com aquilo. Mas aquele que agora confia em si mesmo e se cerca de leis, de princípios religiosos que alimentam o seu ego, que alimentam a sua vida no sentido de se achar superior aos outros e merecedor de alguma coisa, ele ainda fica mais enganado, porque a distorção da palavra no seu coração é o pior dos enganos. Os Gálatas, confiando neles mesmos, voltavam a ser escravos como eram, na total ignorância. Olha como a confiança em você mesmo é algo perigoso. Paulo vai continuar dizendo: se vocês forem circuncidados, voltarem para a lei, estão separados de Cristo. Cristo não pode mais atuar na vida de vocês se vocês confiarem em vocês mesmos, se vocês acharem que são vocês que fazem acontecer. Cristo não pode atuar na vida de vocês. Isso é muito forte. Então Paulo vai falar no versículo de número 9 uma frase muito importante. Ele fala: olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que é o fermento? É aquela substância que se coloca na massa e faz a massa inchar, faz a massa crescer. Não é verdade? E o fermento do orgulho, ainda que um pouquinho no nosso coração, ele dá uma levedada em toda a nossa vida. Ele dá uma contaminada em tudo que nós somos. E infelizmente ainda contamina quem está em volta. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo está tratando com a igreja de Coríntios sobre um caso grave de imoralidade no meio da igreja. E no versículo 6 ele fala assim: olha, o orgulho de vocês não é bom. Vocês estão tratando o caso sem a devida humildade e seriedade. Saibam que um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse caso, essa situação tratada dessa forma tão arrogante e soberba vai prejudicar toda a igreja, todo o corpo. Ou seja, esse orgulho em nosso coração não só estraga a obra de Deus na nossa vida, como prejudica todo mundo que está em volta. Meus amados, a pessoa mais perigosa é a mais orgulhosa. Ela é a maior plataforma para o pecado. Como o humilde e dependente é a melhor plataforma para a graça, o soberbo, o autoconfiante é a maior plataforma para o pecado. Observe que, se a gente continuar o texto, Paulo vai dizer coisas como no versículo 15: vocês estão mordendo e devorando uns aos outros. Observe, as pessoas que estão voltando para a lei porque confiam mais nelas mesmas do que em Cristo, estão mordendo e devorando uns aos outros. Se você olhar o versículo de número 19, ele vai falar o seguinte: olha as obras da carne, olha o que faz, o que acaba fazendo quem confia em si mesmo. Olha aí: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes.
E eu os advirto, como já falei antes, que quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Mas tudo isso vai ser gerado, é uma obra, é uma consequência do orgulho. Ouça, meu irmão, nós temos a tendência de achar que estas coisas são daqueles que são ignorantes quanto a Deus, e é verdade. Mas Paulo está dizendo que essas coisas não são apenas daqueles que são ignorantes quanto a Deus, mas daqueles que até conhecem Deus, mas em vez de confiarem totalmente em Jesus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, e perceberem o quão dependentes são, enchem o seu coração do fermento do orgulho. E isso começa a acontecer. E muitas vezes a religião, a religiosidade é até um catalisador para esse fermento e para esse pecado. E muitas vezes esses pecados que destroem os relacionamentos, aqui ó, a dissensão, a facção, a inveja, começam a acontecer no meio da gente. Você começa a gerar isso misturado com religião, misturado com o que você imagina ser obra de Deus. Esse fermento vai levedando tudo, vai contaminando tudo, vai estragando tudo, vai separando tudo de Cristo. E de repente Jesus não está agindo mais. Há uma coisa contaminada que não é Cristo. E o nosso ensino sai contaminado, a nossa obra sai contaminada, tudo sai contaminado. E saímos fermentando todo mundo, não edificando, mas os encaminhando para o pecado, porque o orgulho encaminha para o pecado. O que foi, gente, que a serpente fez no coração de Eva para levá-la para a desobediência e para o pecado? Fermento do orgulho no coração dela. Se você comer, você e Adão, vocês serão como Deus, autossuficientes, nem de Deus precisam mais, vocês serão iguais a eles, serão muito inteligentes, muito sábios. Então quando ela infla o ego de Eva então agora fermentada, vai dar fruto ao pecado. Irmão, você quer ser santo? Ouça uma coisa, só existe santidade na humildade. Só existe santidade no esvaziamento. Só existe santidade na dependência. Ninguém consegue ser santo por suas próprias forças, porque o orgulho inflama. O orgulho é o combustível da carne, é o que Paulo está dizendo. Paulo chama a carne de sarx, em grego, que é natureza humana, natureza adâmica. Qual é o grande combustível? Qual é o alimento da carne? O orgulho. E qual é o alimento do amor? O amor que é o nosso alvo, o amor que é o grande fruto do Espírito, o amor que é o objetivo e o cumprimento de tudo que Deus quer para a gente. A fé, a dependência, a fé humilde. É isso que alimenta, porque o amor, gente, amor é humildade. Amor é humildade. E Paulo diz em 1 Coríntios 13, o amor é benigno, é manso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor é coisa de gente humilde. O amor não é frutificado no orgulho. Quanto mais orgulhoso eu sou, menos eu amo. Quanto mais autossuficiente eu sou, menos eu amo. Ainda que eu pense que alguma coisa que eu sinto por alguém é amor, não é amor. Você pode perceber, quando esse amor está baseado no orgulho, não é amor, ele é posse, ele é manipulação, ele é usar o outro para os meus fins. Eu penso que eu amo, eu não amo aquilo. É como um rabino falou outro dia, eu achei interessante. Você fala assim, eu amo peixe. Por que você ama peixe? Porque eu como peixe. Não, você não ama peixe. Você ama você mesmo, e você gosta do peixe porque ele te alimenta. Se eu amasse o peixe, eu cultivava o peixe, eu cuidava do peixe, eu alimentava o peixe. Está entendendo? Amor é humildade. Eu só amo quando eu me humilho.
Eu só amo de verdade quando eu sou capaz de perdoar, de suportar, de tolerar, de querer o bem, quando no meu coração não tem mais inveja nem competição. Então eu amo, é aí que eu amo. À medida que o orgulho vai crescendo, a dissensão cresce, a facção cresce, a inveja cresce, a competição cresce e o amor diminui, porque o amor não tem nada a ver com isso. Isso é fruto da carne, obra da carne, é brecha para o diabo, e Cristo não está agindo ali mais. E o máximo que eu vou ter na vida é um Ismael, que vai gerar um monte de confusão na minha vida. É o que Paulo diz, que Tiago diz, Tiago 3,16: onde há inveja, ouça isso, onde há inveja e espírito faccioso, há todo tipo de mal. Quando Ismael nasceu, fruto da carne, começou uma brigalhada na casa de Abraão. Sara brigando com H, Sara brigando com Abraão, H expulsa, H volta, Ismael brigando com Isaac, Ismael sendo expulso, todo mundo sofrendo, porque é isso que a carne gera. Quem semeia na carne, colhe na carne corrupção, mas quem semeia no Espírito, colhe no Espírito paz, alegria, amor genuíno. Então ouça, meu amado irmão, isso em nome de Jesus. Quando a gente olha para a palavra de Deus e observa que tudo que nós fazemos, baseado na nossa própria autossuficiência, está contaminado, você começa a perceber o quanto tempo você perdeu na vida, quantas coisas que não valeram nada e que não tem fruto algum diante de Deus. Por exemplo, quando a gente observa o homem da parábola do fariseu e do publicano em Lucas 18, diz que aquele homem subiu no templo e olha como aquele homem é, olha o que ele fala dele mesmo: Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros e injustos. Ou seja, parece um homem que luta muito para ter uma moralidade correta. Mais do que isso, jejuo 2 vezes por semana. Gente, quem pode entre nós, se alguém puder, glória a Deus por isso, mas quem pode entre nós falar que nos últimos anos da sua vida, toda semana jejuou 2 vezes? Esse homem podia. Dou o dízimo de absolutamente tudo que eu recebo, ou seja, em tudo que eu recebo, eu honro a Deus com meu dízimo. E o texto fala que esse homem desceu sem justificação, sem o toque da graça, sem a obra. Ele tinha muita obra dele, mas não tinha a obra de Deus nele. Tudo que ele fazia era apenas um Ismael, era pequeno. E o outro não, o outro que subiu se humilhando, desceu com o toque da graça. E o que a graça pode fazer é muito mais do que eu posso alcançar. Lembre do que Jesus fala em Mateus capítulo 6, cuidado quando vocês vão orar, para não orarem para os homens, para não jejuarem para os homens, para não darem esmola para os homens. Cuidado para vocês não estarem buscando glória própria, louvor próprio, cheio de orgulho, porque o Pai não está recebendo nada. E tudo que vocês vão receber quando pensarem em vocês mesmos, na própria glória, na própria imagem, do se sobrepor aos outros, do ser melhor, nessa corrida para massagear o próprio ego, é essa, hoje até uma expressão do presidente, essa balbúrdia, essa confusão humana, essa carnalidade, esse besterol, é tudo que vocês vão receber. Mas se você orar em secreto ao Pai, se você jejuar sem nem falar nada para ninguém, se você der esmola sem tocar trombeta, o Pai que está vendo tudo vai fazer o que homem nenhum pode fazer pela tua vida. O Pai que está vendo tudo vai tocar a tua vida com a graça de Deus. Aleluia! Paulo, quando foi pregar aos Coríntios, era um homem já muito culto e muito sábio, mas ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 o seguinte: irmãos, eu não pude dar a vocês, ouça isso, eu não pude dar a vocês o alimento sólido. Primeiro, eu não pude dar a vocês alimento sólido, por quê? Porque vocês são carnais, então vocês não podem receber mais de Deus. E como eu sei que vocês são carnais, sabe por que eu sei que vocês são carnais? Porque vocês são invejosos e competitivos.
E ficam cada um querendo dizer quem é melhor. Ah, Paulo é melhor, eu sou de Paulo. Ah, não, eu gosto de Apolo. Essa facção, essa coisa carnal entre vocês mostram a vossa carnalidade, e por isso eu não posso dar mais para vocês, porque vocês não estão preparados. Isso nos remete à festa da Páscoa, na qual Deus mandava que todo o povo de Israel, para receber o cordeiro, ficasse 7 dias durante a Páscoa comendo pão sem fermento. O que significa isso? Vocês só podem receber a graça do cordeiro se vocês estiverem sem fermento. E o texto fala assim, ó, Êxodo 12:15 fala assim, ó, não tenham fermento em canto nenhum da casa. E os judeus saíam pela casa toda procurando algum tipo de fermento, algum pão fermentado, alguma coisa fermentada, para limpar a casa, para receber a graça de Deus. A mesma coisa nós temos que fazer com o nosso coração. Esquadrinhar, examinar o que é fermento aqui. O que é vontade de me promover, de mostrar que eu sou melhor, de massagear o meu ego. O que é competição, o que é vaidade. O que é infantilidade? Para que eu estou fazendo isso? Qual é a minha motivação? Minha motivação é do Espírito? É a do amor? É a do serviço? Ou a minha motivação é do ego? É da vaidade? É do aparecer? Da recompensa própria? Então esquadrinhe, examine, faça uma festa do pão asmo no seu coração. Paulo falou, não posso dar a vocês mais, vocês são carnais. Eu cheguei para pregar aí e vi briga no meio de vocês. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo é melhor, Apolo é melhor. Ah, vocês são muito carnais. Vocês não entendem o que Deus quer, a unidade, o amor, o respeito. Vocês não entendem que nem Paulo nem Apolo são coisa alguma, são só instrumentos, mas quem dá o crescimento é Deus. Então vocês são muito carnais, cheios de si, de briguinha, de disputinha, de avaliaçãozinha carnal. O coração não está em Cristo, está fermentado. Ouça uma coisa, irmão, essa é uma mensagem difícil de entrar no nosso coração sem a graça do Espírito de Deus, porque o mundo é todo fermentado. Tudo no mundo é isso, é competir, é ser melhor, é se exibir. Tudo no mundo é mostrar que é alguma coisa, tudo no mundo gira em torno disso, e infelizmente esse fermento entra no nosso meio, mas que nós façamos uma festa do pão asmo em nosso coração, em nome de Jesus, e limpemos o nosso coração para receber de Deus, porque senão tudo que nós fizermos vai ser contaminado. Paulo fala, quando eu fui pregar aí, eu não fui com palavras de sabedoria humana para impressionar vocês, para que vocês não achassem que Cristo age na sabedoria humana, não. Eu fui mostrar a vocês a ação do Espírito de Deus, para que vocês confiem não na sabedoria do homem, mas para que o coração de vocês confie na graça e no poder de Deus. Mas isso é profundo, alguém está me compreendendo aqui nessa manhã? Deixe Deus falar o teu coração nessa manhã, meu amado. Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que era isso? O ensino deles. Tudo que eles ensinam, tudo que eles produzem é fermentado. E infelizmente, gente, tem muito fermento no púlpito, tem muito fermento pregado. Um estilo de vida pseudo-cristão totalmente fermentado, gerando pessoas fermentadas umas com as outras, brigando, se degladiando, se invejando, sem unidade, sem vínculo verdadeiro nenhum. Até a humildade é falsa, é uma humildade a fim de se promover, tipo, olha como eu sou humilde. Até a humildade é falsificada em prol do grande objetivo, que é exaltar o ego. É tudo falso e mentiroso quando esse fermento entra em nosso coração. Nós temos que ser purificados completamente. Paulo diz lá em 1 Coríntios 5:7, ele fala assim, olha, tirem o fermento velho para que seja uma massa nova. Ouça uma coisa, meu irmão, eu vou encerrar. Para serem essa massa nova, nós temos que tirar o fermento. Se tirarmos o fermento, Deus pode fazer grandes coisas na nossa. Aleluia. E eu não falo assim
Deus pode fazer grandes coisas. Então eu quero fazer grandes coisas, então eu vou tentar ser humilde, mas na verdade o que eu quero são grandes coisas. Não é isso, não. É de ter alegria de ver as grandes maravilhas do Pai, de glorificá-lo, de experimentar isso. Ouça isso. O que é que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo de número 3 em diante? Vamos ler juntos esse texto. Ele tem que estar gravado em nosso coração. Olha o que Paulo fala: nada façais por orgulho ou por vaidade, nada, não faça nada por orgulho. Não dê uma palavra por orgulho, não dê um passo por orgulho. Quer tirar o fermento? Não poste uma foto por orgulho. Não faça nada por orgulho. E quando eu falo isso, essa espada entra em mim também, irmão. E eu não quero me vangloriar, mas apenas para dar exemplo. Ontem, refletindo sobre isso, eu decidi acabar com o meu Instagram antigo, que tem mais de 30 mil pessoas seguindo. Isso eu não quero mais. Isso aqui é uma plataforma terrível de tentação para o meu orgulho. Vou fazer um pequenininho aqui para seguir as ovelhas, os amigos, a família, para participar um pouquinho. Eu não quero mais. Eu não tenho estrutura para lidar com tanta fermentação assim. Eu quero uma coisa, sabe? Eu reconheço. Talvez você consiga lidar, mas eu entendo que o meio que eu vivo, as coisas puxam muito para o orgulho, sabe? Então, irmão, não faça nada por orgulho. Não faça nada por orgulho. Por quê? Porque você só vai gerar Ismael, meu irmão. E eu quero ver Deus, pela graça dele, gerar os Isaques que ele pode gerar em mim. Então olha o que ele fala: nada façais por interesse pessoal, por vaidade, mas por humildade. Como é que a humildade funciona? Cada um considera o outro superior a si mesmo. E não é uma coisa assim, não, não, por favor, tipo assim, por favor, passe na minha frente, por favor, tome o meu lugar. E por isso assim, miserável. Oh, infeliz. Não, eu realmente tenho um coração que eu consigo olhar para o meu irmão e achar que ele é melhor. Eu vejo a virtude dele, eu vejo, sabe, a graça de Deus dele. Eu vejo o meu pecado. Eu não olho o pecado dele, eu vejo o meu pecado. Isso me deixa humilde. O fariseu orava olhando para o publicano, dizendo: Senhor, eu te dou graças que eu não sou como aquele homem. O publicano não olhava para o fariseu, não olhava para ninguém, ele batia no peito de cabeça e falava: Senhor, como miserável eu sou. Esse homem recebeu o toque da graça. Então a humildade é considerar o outro superior a si mesmo. Enquanto esse sentimento não tiver em teu coração de que você é de verdade inferior, você ainda não é humilde. Enquanto nós achamos superiores, nós não somos humildes. A humildade é achar o outro superior, dar mais valor ao outro, é honrar o outro, é preferir o outro, é ver o valor do outro, sabe? Aí Paulo continua: não tenham em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E Paulo continua: tenham entre vocês mesmos o mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento de quem? De Cristo Jesus. Vamos continuar. O que ele fez? Que existindo na forma de Deus, mas precisando se relacionar com os homens, ele não fez questão de descer na terra como uma divindade, não. Ele precisava se relacionar, se identificar com os homens. O que ele fez? Ele desapegou-se do que de fato ele era. O que ele fez? E se tornou como homem. Semelhante. Se tornou igual para se relacionar, sabe? Se sentiu igual para se relacionar. E sendo homem, ele se humilhou, se colocou agora abaixo dos homens para servi-los, para morrer por eles. Totalmente vazio. Ele é o pão asmo que desceu do céu. Jesus é o pão sem fermento que desceu do céu. E aí continua dizendo assim: por isso Deus o exaltou, porque pela sua humildade Deus comprovou que o Jesus homem tinha
plataforma, ele podia receber a glória de Deus na vida dele. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por quê? Por causa da humildade. Deus só pode fazer essas coisas grandes, gente, quando nós somos de fato humildes. Senão ele não pode fazer. Toca em teu irmão e diga assim, ó, se tiver fermento, Deus não pode fazer. Não tem cordeiro, não tem Páscoa, não tem milagre, não tem, Deus não vai fazer. Mas pastor, está acontecendo alguma coisa. É Ismael, Isaac não vai vir. Não vai vir. Então eu quero te lembrar a história de um homem para a gente encerrar. Esse homem é Moisés. Moisés foi criado no palácio egípcio. E isso faz com que ele se sinta naturalmente alguém superior. Mesmo tendo a sua origem nos hebreus, ele foi criado como um príncipe. E o texto fala em Êxodo capítulo 2, que um dia Moisés saiu para dar um rolé, e ele viu um egípcio maltratando um hebreu, e se achando alguém superior aos dois, ele interfere e mata o egípcio. Cheio de fermento do orgulho, ele acha que pode aliviar um, matando o outro. No dia seguinte, ele sai ainda mais orgulhoso do seu feito, se achando, e vê dois hebreus brigando entre eles, e ele fala: epa, não briguem, não briguem, cheguei aqui para resolver. E aí um dos hebreus, usado por Deus, confronta Moisés e pergunta: Moisés, quem te constituiu juiz sobre nós? Você quer fazer conosco como fez com o egípcio ontem? Vai nos matar também? Então ele percebe que foi descoberto e sai corrido. Observe que Deus não aparece, Deus não fala, Deus não respalda, Deus não age. Por que Deus espera 40 anos? Porque ali, quando Moisés demonstrou uma vontade de libertar Israel do Egito e de apacentar o povo de Israel, ali, ele queria ser libertador ali, ele queria ser pastor do povo de Israel ali, porque ali, Deus não apareceu na mesma hora e disse: Moisés, muito bem, vamos quebrar tudo, Moisés, vamos matar os egípcios, vamos libertar, vamos pastorear Israel. Deus nada falou, porque Moisés ali era um pão com fermento. Deus vai limpando o fermento de Moisés, Deus vai limpando o coração de Moisés. E 40 anos depois, diga ao seu irmão assim, ó, às vezes demora, viu? 40 anos depois, Deus olha para o pão e fala: tá limpinho. E Deus aparece, fala: Moisés, vamos lá, chegou a hora. De quê, Senhor? Vamos lá. Você não queria libertar o povo? Não queria apacentar Israel? Vamos lá. E a prova de que ele está limpo é: quem sou eu? Quem sou eu? Aleluia. E Números 12:3 diz que Moisés era o homem mais humilde da terra. Moisés se tornou o homem mais humilde de toda a face da terra. Não havia ninguém no planeta mais humilde do que Moisés. É por isso que Deus chega para ele e fala em Êxodo capítulo 4, sabe o que? Moisés, fique tranquilo. Versículo 16: você vai ser Deus, Arão vai ser seu profeta. Moisés, legal. Quando o cara é muito humilde, Deus não tem medo nem de falar uma coisa tão louca assim para ele. Você vai ser como Deus, vai ser a minha representação, vai ser a minha imagem. E se você vê a palavra aí, é Deus em letra maiúscula mesmo. Você não vai ser um Deus, não, você vai ser Deus. Você vai ser a minha identificação. Eu vou lhe dar um poder de divindade, Moisés. Legal, Senhor. Eu acho que não era eu não, mas o Senhor está querendo que eu vá. Esse coração é uma plataforma para grandes coisas.
porque é o coração que não vai oprimir ninguém, que não vai humilhar ninguém, que não vai maltratar ninguém. É o coração que vai apacentar, que vai se entregar, que vai se humilhar. É o que ele fez quando Deus se irou com o povo, lá em Êxodo 33. Ele disse: eu vou matar, em 33, eu vou matar esse povo, o povo rebelde, vou matar esse povo, Moisés, e de você eu vou fazer uma grande nação. Moisés não tinha fermento. Falou: Senhor, quem disse que eu quero isso? Quero nada. Se o Senhor matar o povo, me risque do livro também. Eu não quero também mais. Aquilo era uma prova. Ele disse: eita, coração sem fermento. Para esse eu posso mostrar a minha glória. Não seria a nação de Abraão, de Isaac, de Israel. Seria a nação de Moisés. Olha a proposta de Deus: eu farei agora o povo de Moisés, a nação de Moisés. Ele falou: eu quero nada disso. Eu amo esse povo, Senhor. Eu não sou melhor do que eles, Senhor. Eu sou igual a eles, Senhor. Eu vivo para servir a eles, Senhor. Coração sem fermento, servo, humilde. Sabe qual foi a circunstância em que Deus disse que o autor sagrado disse que Moisés era o homem mais humilde da terra? Olha que coisa interessante. Números capítulo 12 diz que Miriam e Arão fermentaram o coração contra Moisés porque viram uma falha nele. Viram que ele casou com uma mulher etíope, o que era proibido pela própria lei de Moisés. Homem é falho. E eles foram lá confrontar e disseram assim: Moisés, você acha que Deus só fala através de você, é? Deus me usa também, viu? Isso é Miriam, Miriam sempre é mais ousada. Deus usa Arão também, viu? Arão meio assim, mas também apoiando Miriam. E aí o texto fala assim: e Moisés é o mais manso da terra. Ou seja, Moisés calado, estou errado mesmo. Tá? E aí Deus fala: Moisés, Arão e Miriam, entrem na tenda do encontro. Aí entra Moisés, Arão e Miriam. Quando estão dentro da tenda do encontro, Deus fala assim: Arão e Miriam, dê um passo para frente. Eu imagino o coração fermentado pensando: oh glória, deixou Moisés atrás, nos mandou dar um passo para frente, vai nos exaltar. Aí chegou a hora, Arão, de que nós vamos ser exaltados. Coração fermentado no orgulho. Aí Moisés atrás, quietinho, Arão e Miriam na frente. E Deus fala assim: Arão e Miriam, é o seguinte, vocês falaram que eu falo com vocês, né? Pois com vocês e com qualquer outro eu dou sonho e visão. Mas quem é como meu servo Moisés, que eu falo face a face? Como vocês não tiveram temor de falar assim com Moisés, pois eu vou ferir vocês. Na mesma hora Miriam ficou leprosa. Arão cai nos pés de Moisés, porque não tem nem coragem de falar com Deus, e fala: Moisés, por favor, intercede em favor dela. Aí Moisés, com toda humildade, fala com o Senhor: Senhor, cura ela. Vingança zero, ressentimento zero. Esse é o homem que Deus pode dizer: você é como Deus. Eu vou fazer grandes coisas na sua vida, porque o seu coração não tem fermento. Então a minha proposta hoje para mim e para a sua vida, gente, é: limpem a casa toda, limpem o coração todo. Na tradição judaica, o que é que eles fazem? Perto da Páscoa tem uma cerimônia simbólica. Toda a família sai por toda a casa buscando qualquer coisa fermentada nos armários, na cozinha, em qualquer cantinho, e limpam a casa toda para receber o Cordeiro, para receber a graça de Deus. Está entendendo? Então faça isso no seu coração, meu irmão. Eu estou fazendo no meu, e é um processo que mexe com tudo, porque você sabe que tem muita coisa que você faz e pensa até que é boa, mas no fundo é obra da carne. Não tem nada de espírito, não tem nada de Deus, nada de serviço e de amor, é obra da carne. Ou até tinha algo de Deus, mas aquele pouquinho de fermento levedou a massa. É hora de limpar tudo, talvez recomeçar, dar um reset, dar um restart e fazer tudo sem fermento, meu amado, e ter cuidado para o fermento não entrar. Com quem você ouve, com quem você assiste, com quem você anda, porque um pouquinho de fermento contamina o nosso coração. E assim que perceber, porque o mundo é fermentado, e assim que perceber que o fermento começou a entrar, tira logo do seu coração. Como a gente ensinou aqui na pregação Batalha da Mente,
você imediatamente pega a espada do Espírito, crava na tua alma e tira do teu coração, porque se esse fermento ficar aí, amanhã, você daqui ó, massa pura de Deus, plataforma para a glória, aí o fermento caiu um pouquinho, amanhã você acorda inchado, contaminado, estragado, tudo fica menor, tudo fica estragado, tudo fica inflado pelo orgulho. Mas Deus te convidou aqui nessa manhã, o Espírito de Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: você vai ser um pão asmo na minha mão, e você não tem ideia do que eu vou fazer na tua vida. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Uma exaltação que não é para você, mas é para a glória dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Aleluia!